Então, orar pela identidade da igreja tem a ver com nos lembrarmos do nosso chamado, tem a ver com nos lembrarmos da nossa herança, mas também tem a ver com lembrar o meio onde essas coisas todas vão acontecer. Ele diz aí o verso 19 que a palavra-chave é poder, o qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele vai dizer isso, ele vai repetir várias vezes, e quando ele falar da armadura de Deus, ele vai falar exatamente isso. Capítulo 6, verso 10, olha lá o que é que ele diz. Quanto ao mais, capítulo 6, verso 10, dá uma olhada. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É esse poder que ele está começando a falar no capítulo 1. Que poder é esse? Aí ele diz no verso 20, é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele diz no verso 21, é o poder que fez Jesus Cristo vencer todo o mal. Diga-se de passagem, Jesus Cristo vai estar tanto no céu quanto no inferno, né? Só uma pegadinha aí. Não é falso, não é verdadeiro, tá? Ele vai estar tanto no céu quanto no inferno. No céu como o Cordeiro de Deus e no inferno como o leão da tribo de Judá, né? Sem possibilidade de mudança. Porque o céu, Deus está presente tanto em uma coisa como outra, senão ele não seria onipresente, né? Então essa ideia de que o inferno é dominado por Satanás é extremamente equivocada, né? E isso especialmente pela leitura que as pessoas fazem da carta de Paulo aos Efésios, a capítulo 4, verso 7 em diante, elas erram em algumas formas de interpretar ali, tá bom? Mas é o poder de Deus, esse poder da ressurreição, esse poder da vitória sobre o mal, e no verso 22, esse poder que Cristo agora como cabeça da igreja tem de preencher o corpo de Cristo, que é toda a sua igreja. Por que ele está dizendo isso à igreja dos Efésios? Para demonstrar que estes irmãos, quem era essa igreja de Efésios? Eram irmãos pobres. Todos nós sabemos que o evangelho chegou primeiramente aos pobres. Não é porque os pobres sejam de coração mole, né? Mas é porque eles não tinham acesso a chegar aos ricos, né? E não é porque é pobre que vai para o céu, né? Mas chegou primeiro a eles, tá? E chegando primeiro a eles, demorou lá no final do primeiro século chegar na classe dos ricos, mas também tem rico que vai para o céu, e também não vai para o céu só porque é rico, nem para o inferno porque é rico, né? Condição social não tem nada a ver com a nossa ida ou não para o céu ou para o inferno, mas diz respeito ao fato do sofrimento que essas pessoas passam. São cerceamentos, são limitações, são dificuldades de poder fazer algumas coisas que aqueles que têm melhores condições sociais têm possibilidade de fazer. Então nós olhamos para a vida dessas pessoas com maiores limitações sociais e elas pensam assim, eu não posso fazer nada. E aquilo que vem na mente delas pode ser colocado na palavra limitação. Tudo é limitado para a vida de cada uma delas. E Paulo está tentando demonstrar que na vida cristã, estas coisas não estão limitadas porque não depende delas, depende de Deus. Porque este Deus que ressuscitou Jesus Cristo, que colocou Ele para vencer o mal e como cabeça da igreja, é este mesmo poder que está à disposição da vida da igreja e vai fazer com que estas coisas de chamado e de herança sejam vivificadas no coração de cada um de nós. Nós devemos orar por quem nós somos. Nós devemos orar para onde nós vamos. E nós devemos orar para nos lembrar que nesse meio tempo o poder de Deus tem guardado a vida de cada um de nós. Eu termino pedindo para que você abra lá a primeira carta de Pedro, capítulo 1, para você ver o resumo da ópera daquilo que Pedro diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz assim: é o poder de Deus que vai viabilizar com que estas coisas aconteçam na vida de todos nós, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que é que diz agora: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros. Vós outros, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, como é que nós sabemos que receberemos essa herança, seja lá o que for essa herança? Porque o poder de Deus está à nossa disposição. Como é que eu sei que eu posso olhar para o nosso chamado e ter a humildade de caminhar durante esse período
de saber que não fui eu que trabalhei por essa herança, que eu não sou rico porque eu sou bom, é porque eu estou recebendo alguma coisa que eu não trabalhei para isso, de que Deus tem guardado a vida de cada um de nós, é quando eu olho para o poder de Deus. Eu estou dizendo isso a vida de cada um de nós no início do ano, não só para que estas coisas regulem em alguma medida a nossa vida de oração. Quando nós orarmos, nos lembrarmos de orar pelos nossos irmãos. Deus, dá graça, porque tem muitos deles que nem sempre sabem de onde são. Tem muitos deles que não sabem aquilo que vão receber e não ficam animados por isso. Mas tem muitos deles que não conseguem perceber que o poder de Deus tem guardado a vida de cada um de nós o tempo todo. Eu espero que a graça de Deus seja superabundante na vida de todos nós, para que sejamos capazes de perceber que este mesmo poder é que faz com que a Igreja Presbiteriana de Várzea Grande e a vida de todos nós tenhamos a viva esperança de chegar no último dia e receber essa herança de Deus. Não são as atividades da igreja, percebe? Não são a diferença de sociedades internas, mas é o poder de Deus que vai guardar a vida de cada um de nós, se nós nos lembrarmos do nosso chamado e da herança que Deus tem guardado para a vida de cada um de nós. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Queria pedir o pessoal do louvor que viesse aqui à frente, para nós cantarmos que nós precisamos aprender mais de Deus. Nós estamos começando o ano aí, né? Para muitos já está a todo vapor o ano. Talvez você nos visite, eu queria, ou não importa. Eu queria dizer a vida de cada um de nós nessa noite. Preste atenção nos enlaces que o seu coração toma. Nós devemos nos enlaçar em Deus. Nós devemos orar pelos nossos irmãos, para que Deus ilumine cada vez mais o entendimento deles, o entendimento de cada um de nós, para que todos nós saibamos de onde nós saímos, para que todos nós saibamos a nossa origem, e para que todos nós tenhamos, em alguma medida, a nossa herança lá guardada. Então você pode ser uma pessoa que vive de aluguel, mas você tem uma herança muito grande para receber. Você pode ser uma pessoa limitada ou não, financeiramente falando, mas você tem uma herança muito grande para receber. Isso que deveria regular a sua vida. Não precisa se estapear, não precisa se esfaquear, não precisa pular os valores do reino de Deus para tentar conquistar coisa, porque aquilo que Deus tem para nos dar supera em muito aquilo que eu e você possamos conquistar nessa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Precisamos nos lembrar sempre disso. Vamos orar para que, se existe alguém esmorecido na fé, ou que sequer entendeu o chamado de cada um de nós, e essa herança que é uma herança coletiva, que todos nós entendamos isso. Entendamos que Deus morreu por nós. A palavra nós precisa estar gravada no nosso coração. Que não existe eu, mas existe nós, os nossos irmãos, a nossa vida, o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós olhamos para a Tua palavra e olhamos para aquilo que o Senhor nos ensina, e vemos que Paulo estava animado com a igreja de Éfeso. Na verdade, quando ele escreve aquela carta, ele estava preocupado com a situação dela quando ele fosse sair de lá. E ele demonstra como ele orava pela igreja, e aquilo que ocupava o coração de Paulo, quem sabe possa ocupar o nosso coração. Precisamos orar, essa que é a verdade. Precisamos, de alguma forma, encontrar meios para, neste ano, nós termos uma vida de oração mais ativa. Não só com a igreja, mas também pela igreja. E também na igreja. Como também na nossa casa. Como também pelos irmãos, mas também com os irmãos. Também pela nossa família, mas também com a nossa família. Deus nos ajuda em nome de Jesus e revivifica a vida de oração de todos nós. Nós temos muita coisa porque devemos orar. Resgata a identidade de quem somos, a identidade de cada um de nós como filhos teus, porque na verdade era isso que ocupava o coração de Paulo quando ele olhava para a vida da igreja, orando pela identidade da igreja, para que o Senhor mesmo desse mais esclarecimento desta belíssima identidade que da tua parte o Senhor colocou na vida de todos nós. Ajuda-nos nisso. Talvez haja muitos de nós nessa noite que não têm a plena compreensão da profundidade que é ser um filho teu.
da profundidade que é receber uma herança da tua parte, da profundidade que é ser chamado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes cantamos isso na igreja, mas parece que é tão vazio quando nós perdemos o emprego. Parece que é tão vazio quando nós não conseguimos alcançar financeiramente aquilo que almejaríamos. Parece que é tão vazio quando nós não temos uma herança, parece que material tão grande a deixar para os nossos filhos. Parece que é tão vazio quando as limitações começam a fazer parte da vida de todos nós. Nos dá graça, para que, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor ilumine a vida de cada um de nós, para entendermos a profundidade que é todos sermos filhos teus. Nós queremos ter uma identidade absolutamente clara, e por isso queremos orar. Orar para que o nosso chamado fique claro no coração de todos nós. Que devemos ter a humildade de reconhecer quem éramos e quem somos, e que tudo isso devemos ao Senhor. Dá graça a Deus para que reconheçamos que temos uma herança grandiosa, que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode comer, mas que é guardada pelo Senhor para a vida de cada um de nós. Nos dá graça, Deus, para que entre olhar para trás e olhar para frente, a nossa vida nesse presente século seja mediada por isso. Para que entendamos, quando passarmos por sofrimento, por provações e dificuldades, que estas coisas não podem ser sequer comparadas com a glória das coisas que estão por vir sobre a vida de cada um de nós, à luz do nosso chamado e à luz da nossa herança. Nós queremos ser uma igreja que anda à luz destes dois tempos, do passado e do futuro, e quem sabe o nosso presente poderá ser bem diferente, regado de vida de oração, regado de oração pelos nossos irmãos, de oração preocupado com a vida identitária de toda a tua igreja, não só reunido neste lugar, mas em toda a face da terra, de preocupado com os nossos irmãos, que às vezes se perdem, que não se lembram quem são, não se lembram que são ricos, que foram feitos ricos no Senhor, e que não há nada, absolutamente nada neste mundo, que possa preencher com tamanho gozo, alegria e satisfação tudo aquilo que pelo Senhor pode ser impresso na vida de todos nós. Aquela vida abundante, aquela reação de sermos como bezerros soltos na estrebaria. Dá-nos da tua graça para que esta alegria seja abundante ainda nos dias de hoje, apesar das dificuldades. Para que, quem sabe, tenhamos uma igreja que ora mais, uma igreja, ó Deus, animada em se preocupar não só com a sua vida de oração, mas nas suas orações se preocupar com a vida de oração dos nossos irmãos. Para que assim, fazendo isso, tenhamos um reavivamento na nossa vida com o Senhor, um reavivamento das nossas preocupações, um reavivamento da solidariedade espiritual na vida de cada um de nós, onde dessa forma poderemos andar como igreja, como povo teu, e não só como indivíduos, mas como um povo e uma família bendita do Senhor. É a nossa oração agradecida imensamente, e que a mesma oração de Paulo permeie o conteúdo também das nossas orações em nome de Jesus. Amém.